Boa tarde, turma. Sejam muito bem-vindos aí à Advocacia Aplicada, tá? Mais aí uma tarde de conteúdos para vocês, conteúdos jurídicos práticos. Doutor Léo, o que é isso? Eu tenho visto você falar de advocacia aplicada. É isso mesmo, é a advocacia pegando o direito e aplicando na prática. Isso é advocacia aplicada. E aí a nossa expertise, a nossa experiência é na área do direito empresarial, exatamente, direito de empresa, que não somente é aquele direito que antigamente se falava do direito comercial, o direito empresarial hoje, ele não é só aquele societário puro e simples, ele vai e bebe na fonte do direito tributário, ele vai e bebe na fonte do consumidor, do direito do trabalho, ele vai também lá no direito civil, na parte contratual. No próprio direito civil tem um capítulo inovador do Código Civil de 2002 tratando do direito de empresa. Então nós temos aí uma infinidade de demandas. Tem também família e sucessões voltada para a prática empresarial. Doutor Léo, como assim? Família e sucessões? O que é que tem a ver família com empresa? Tem tudo a ver, principalmente no Brasil, que tem um histórico de empresas familiares, aonde se contrata pessoas da família, aonde os sócios são familiares. Então nós temos uma cultura de empresas familiares aqui no Brasil muito forte. Então o direito de família ele é muito importante. Para quê, doutor, é importante? Para trazer cláusulas contratuais no contrato social, no acordo de sócio que venha a proteger a sociedade. Tá joia? E aí, indo para o nosso tema de hoje, se você quer saber mais sobre a exclusão de sócio, como excluir um sócio de forma extrajudicial, assista a nossa live de ontem que ainda está no ar, tá? Porque ontem nós entramos no ar por volta das 18 horas, 18h10, então ainda está lá a live de ontem, não perde, é muito importante. E se você quer receber a cláusula do contrato social que permite a exclusão extrajudicial de sócio, manda o teu e-mail ao e-mail, manda o teu WhatsApp, que a gente vai estar te enviando esta cláusula. Fechado? Combinado? Várias pessoas têm me solicitado, mandado direct pedindo essa cláusula. A gente vai estar te mandando ainda hoje, tá joia? Então vamos lá. Passando rapidamente o que nós vimos ontem, exclusão de sócio de forma contratual, que é a exclusão extrajudicial. E o requisito dela é a previsão no contrato social da exclusão do sócio de forma extrajudicial. E aí tem que ter aquela prova de risco, a continuidade da atividade empresarial, a questão também de ter causado dano, mas não somente o dano prejuízo, mas ter causado um dano a affectio societatis, ou um dano realmente real, que venha a ter macular o objetivo daquela empresa, a razão pela qual os sócios estão juntos. Então, todas essas questões, uma vez provadas, o sócio majoritário pode estar excluindo os demais sócios. Tá joia? Então, vimos ontem isso, trouxemos exemplo e hoje nós vamos ver a exclusão judicial dos sócios. Quando ela se opera, como ela pode ser realizada e implantada, tá joia? Então vamos lá, tudo certo com relação a isso aí? Então vem comigo nessa jornada e fica até o final para você entender essa forma de exclusão do sócio. Mas eu lembrei agora, isso aí foi perguntas que chegaram no nosso direct, para esclarecer uma questão importante, que eu lembrei agora, tá? Que no acordo de sócios, tá? Você pode estabelecer, aliás, é o local onde se estabelece as relações, as nuances da relação societária, tá? Então, responsabilidade dos sócios, a exemplo das áreas de atuação, aquilo que o sócio tem que realizar, prestação de conta, distribuição de lucros, planejamento, tá? Os percentuais de valores que podem ser distribuídos de forma não proporcional. Então é no acordo de sócios que isso é regido. Missão da empresa, valores da empresa, a visão de futuro da empresa, você pode estar estabelecendo um acordo de sócios e um monte de outras informações a fins de complementar
o contrato social, tá? Ele atua de forma complementar. É o que rege, é como se fosse a alma do negócio. O que é que eles pretendem realmente fazer, o que é que eles pretendem realmente desenvolver, essas responsabilidades e obrigações de cada sócio. Lá também consta Prolabore, enfim, uma infinidade de informações importantíssimas, inclusive na questão da exclusão de sócio. Lá é tratado com mais pormenores e mais detalhes, tá ok? Então foi uma questão que me perguntaram ontem, qual a importância do acordo de sócio na exclusão do sócio. Tá aí a resposta. Ele é muito importante, porque vai reger que faltas graves são essas de pôr risco à continuidade da sociedade. Fechado, turma? Mas, doutor, eu nunca fiz um acordo de sócio, eu não sei nem como é que faz, de repente você é meu colega advogado, está começando agora a trilhar, não precisa esperar. Ah, doutor, mas você tem 20 anos de experiência, então você já tem uma bagagem, poxa, eu preciso implantar isso, como é que eu faço? Então, nos segue nas redes sociais, esteja atento, manda tuas dúvidas, manda teus questionamentos, de repente vira uma live e nós tratarmos de acordo de sócio. Tá? Você que é empresário, que nunca fez um acordo de sócio e você tem sócios, você pode estar deixando a tua empresa em risco. Exatamente isso. Mas, doutor, minha empresa em risco? Exatamente, porque no acordo de sócio você vai reger a relação, a continuidade, aquilo que vai estar acontecendo na empresa, tá joia? Então, uma dica muito importante para você é: faça o seu acordo de sócio. Mas, doutor, eu sou eu na sociedade. Aí fica tranquilo, você não precisa fazer um acordo com você mesmo. Com você mesmo, você precisa ter um compromisso de fazer a tua empresa um sucesso. Eu estou falando de empresas que têm mais de um sócio. Fechado? Vamos para cá, para a nossa live de hoje. Exclusão judicial de sócio, tá? Quando é que pode judicialmente excluir um sócio? Então, primeiro você viu as formas de exclusão extrajudicial. Ultrapassou essa parte, tem que ir para a justiça. E aí todos nós sabemos que a justiça é um caminho árduo, mas é lá que nós precisamos resolver as nossas demandas, porque o poder de julgar, o poder judicante, ele é do Estado. É assim que nós decidimos, é assim que está na nossa Constituição. A Constituinte de 88, ela puxou para si, que já não é de 88, é anterior, mas a de 88, que é a nossa Constituição vigente, ela determina que as partes elas não podem se utilizar de autocomposição, de autotutela, mas sim se utilizar do judiciário. E chega lá e dizer assim: judiciário, você como um órgão imparcial, um órgão estatal autônomo, um poder da República, julgue essa nossa demanda. Eu, pessoa física, ou eu, pessoa jurídica, estou em demanda com terceiros, estou em demanda com o próprio Estado. Então eu preciso que você julgue essa demanda. Isso é o poder judicante do Estado. E aí, na imparcialidade dele, ele vai aplicar o direito ao caso concreto e julgar aquele processo de forma justa, de forma coerente, de forma equilibrada, aplicando o direito ao caso concreto e aplicando essencialmente a justiça. Mas, doutor, isso aí existe? A gente ouve falar tão mal do judiciário. Então, na verdade, as pessoas falam mal de julgadores, de maus magistrados. Mas isso tem em toda a profissão. Existem maus advogados, existem maus profissionais. Isso não é uma questão do judiciário ser mau, de maneira nenhuma. O judiciário ele é essencial para a nossa democracia, para a nossa república. É lá que as decisões são decididas, em última ou única instância. Se é o melhor, isso aí é uma aferição em cada caso, mas ele é imprescindível e nós precisamos defender o Poder Judiciário enquanto instituição do nosso Estado democrático de direito. Está claro quanto a isso? Então é lá, na justiça, que você resolve as suas demandas, inclusive a exclusão de sócio.
Então, se você se juntou com outra pessoa ou outras pessoas com um propósito de criar um negócio, uma sociedade, uma empresa, e ali você estabeleceu um affectio societatis, uma intenção deliberada, uma afeição deliberada de negócio, e ela se perdeu no meio do caminho, então você tem que ir para a justiça, caso você não consiga regularizar de forma extrajudicial. Qual é a grande vantagem do extrajudicial? Tempo, e tempo é dinheiro, e também os custos que esse tempo gera, os custos processuais, enfim. E para a justiça? Quando é que eu posso ir para a justiça para excluir um sócio? Mediante iniciativa da maioria dos sócios. Então, a maioria do capital social é que vai definir que tem que entrar na justiça para excluir um sócio. E aí, a forma de exclusão, nós já vimos, aquele que estiver causando dano à sociedade ou aquele que tornar arriscada a continuidade da atividade empresarial. Tá? É os mesmos casos do extrajudicial. E aqui eu não vou adentrar porque nós falamos ontem. Quer saber o que é? Assiste a live de ontem. Fechado? Então é a falta grave no cumprimento das obrigações. É outro ponto. Tá? E o artigo 1030 ele é muito claro em relação a isso. Se um sócio ele causa uma falta grave no cumprimento de suas obrigações, ele age com dolo, com má fé em sua conduta, ele pode sim ser excluído. Mas doutor, qual? E falta grave, mas falta grave é muito abstrato, pode ser para um, pode ser diferente para outro. Concordo com você, exatamente isso. Não é qualquer falta, não é qualquer escorrego, qualquer pisada de bola que o sócio pode ser excluído da sociedade. Tem que existir aí realmente uma gravidade que possa comprometer a continuidade da atividade empresarial. Tá? E ela precisa ser comprovada, é igual a reparação de dano. Não é só dizer assim, eu sofri um dano. Você tem que comprovar a existência do dano e a sua extensão. Da mesma forma, a gravidade. Você tem que comprovar o fato ilícito do sócio e a gravidade é a extensão desse fato ilícito. Quanto mais extenso ele for, maior a possibilidade de exclusão judicial. E doutor, é só nesses casos? Não. Nós temos o caso também de incapacidade superveniente. Ô doutor, me ajuda. Capacidade superveniente, o que é isso? É a incapacidade do sócio determinada pela justiça dele praticar atos da vida civil. Vou dar um exemplo. Se o sócio ele sofre uma condenação criminal, tá? Uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, não tem mais recurso. Ele perde a incapacidade civil? Não. Ele não perde a incapacidade civil. Mas se essa sentença penal condenatória, ela atingir ou ela colocar em risco a continuidade da empresa, se para a empresa subsistir, precisar dele, essencialmente dele, um trabalho, por exemplo, personalíssimo, como acontece com os artistas, por exemplo, que vendem a sua imagem, vendem o seu nome, é ele que tem que estar lá no palco, é ele que tem que estar lá realizando aquela atividade, existe uma necessidade de um trabalho personalíssimo. Se essa pessoa ela sofre uma condenação e encontra-se presa, vai comprometer a continuidade daquela atividade, daquela empresa, pode comprometer. Colocando em risco, pode sair sim. Tá? Isso aí é um dos casos. E qual é outro caso de incapacidade superveniente? É incapacidade civil. Foi afligido por alguma demência mental e ele foi interditado, constatado judicialmente, ele pode sim ser excluído da sociedade. Tá? E existem outros casos mais que aí não vem ao caso, mas a incapacidade civil em caso de demência, enfim, constatado e por decisão judicial, pode sim, sem problema nenhum, afetar a saída do sócio da sociedade. Então, o artigo 1030, ele menciona com clareza que será de pleno direito excluído da sociedade o falido. Tá?
Outra situação de exclusão judicial é se o sócio, como pessoa física, for declarado falido, ele for entrar em falência como pessoa física. Doutor, a falência de pessoa física, eu ouço falar a falência da empresa, né? A empresa X, a empresa Y, ela faliu, mas a pessoa física, a pessoa natural falir. Então, acontece. Não é comum, mas acontece. E o artigo 1030 do Código Civil prevê justamente isso, que a pessoa falida poderá ser excluída da sociedade, tá? E aí, outra forma de exclusão da sociedade judicial é se houver a liquidação das cotas daquele sócio, através de credores. Credores chegaram e prenderam aquelas cotas da sociedade, tá? E aí aquelas cotas foram liquidadas, foram pagos os credores e os sócios foram excluídos por liquidação das cotas. Outra forma de liquidar as cotas é a questão do pagamento das mesmas, tá? Seja porque ele não integralizou no contrato social os seus valores, seja porque ele pediu para sair e aí pode ser feita a liquidação da sociedade em relação a um dos sócios. Tá ok com isso? Tá tranquilo? Assertivo? Alguma dúvida em relação a essa parte? Então, o artigo 1030 do Código Civil, ele garante a possibilidade de exclusão do sócio nesses casos, tá? E aí vem a questão do cumprimento. Como fazer isso? Como fazer a exclusão? É ingressar com ação em juízo, tá? Pedindo a exclusão, comprovando todos esses fatos em relação ao sócio, se ele foi falido, se ele liquidou a sociedade, se ele causou dano, agiu com fraude, dolo ou má-fé na gestão da sociedade. Não confundir isso com dar prejuízo, tá? Prejuízo faz parte do risco, é inerente ao risco da atividade empresarial. Não tem nada a ver com o dano, o dolo, a intenção deliberada de lesar o patrimônio da sociedade. Ok? Com relação a isso? Então, se o sócio está lesando o patrimônio da sociedade de forma deliberada, teve a prova, exclui ele da sociedade. É motivo de exclusão. Não queira um sócio na sociedade causando prejuízo. Você pode quebrar a tua empresa com um mau sócio dentro dela. E doutor, como é que eu me protejo isso para não ter que ir para a justiça? Porque um processo na justiça demora 5, eu vejo notícia de 6, 8, 10 anos. Quer uma dica? Quer um segredo de ouro para você não ter que passar por isso? Organize hoje. Sente hoje. Você que é empresário que está me ouvindo, sente hoje, marque a reunião, ligue para o seu advogado. Se não tem advogado, procure um especialista. Entre em contato com ele, diga, olha, eu preciso rever os meus atos constitutivos, a parte contratual da sociedade. Rever os teus estatutos societários, os contratos sociais, acordo de sócio. Traga proteção para que você possa não demorar anos a fio com um sócio dentro da sociedade, te causando prejuízo, te causando problema, aumentando o risco de continuidade da tua atividade, aumentando o dano pela perda de afetos societários, de repente você está perdendo uma amizade. Não perca tempo com isso. Quer uma dica? Vá atrás de corrigir. E você que é meu colega, advogado, que atua na área empresarial, não perca tempo. Isso é uma demanda latente. Quantas empresas não fecharam por problema societário, de sócio ruim, que quebra, que queima as suas obrigações, se compromete em fazer algo que ele demonstra ter perícia, ter expertise e não faz. E isso causa o quê? Problema na sociedade, ao ponto de quebrá-la ou de dissolvê-la. Não deixe chegar nesse ponto. Não perca dinheiro, não deixe dinheiro na mesa. Tá? Regularize a tua sociedade de forma plena. Procure um profissional. Ah, doutor, mas advogado é muito caro. Não. Caro é você quebrar a tua empresa. Caro é você perder o patrimônio que você vem construindo ao longo dos anos por conta de um contrato social mal feito. Isso sim é caro.
Tá joia? Então você, meu colega advogado, não perca tempo. Vá atrás dos teus clientes, abra mercado, vá oferecer esse serviço, esse produto. E se você quiser ajuda da cláusula de proteção do contrato social que prevê a exclusão de sócio, coloca aí o teu WhatsApp, o teu melhor e-mail, que a nossa equipe vai estar mandando para você. Aqueles que mandarem hoje, só temos condições de mandar na segunda-feira, né? Mas aqueles que mandaram ontem, hoje estarão recebendo essa cláusula para trazer proteção, tá? E se você tiver alguma dúvida em relação a isso aí, mande o teu questionamento, mande a tua dúvida e estamos aqui à disposição para te atender. Esse é o propósito da advocacia aplicada, trazer o direito para o caso concreto. Um excelente final de semana para vocês e segunda-feira nos vemos aqui no nosso canal da Advocacia Aplicada, nesse projeto 545. Deus te abençoe e um excelente final de semana.